Bom dia, colegas, tudo bem? Meu nome é Maria Luísa, sou estudante de engenharia e hoje vou apresentar para vocês um dos tópicos mais fascinantes da geometria analítica, as cônicas. Este conteúdo é fundamental para a nossa formação, pois as aplicações das cônicas estão presentes em diversas áreas da engenharia, desde o projeto de estruturas até sistemas de navegação. Vamos explorar junto as três principais cônicas, a parábola, a elipse e a hipérbole, suas definições, propriedades e algumas de suas aplicações práticas. Bom, dando continuidade, as seções cônicas ou simplesmente cônicas são curvas obtidas pela interseção de um plano com um cone circular, reto de duas folhas. Dependendo da inclinação do plano em relação ao eixo do cone, obtemos diferentes tipos de curvas. Quando o plano é perpendicular ao eixo, temos uma circunferência. Se o plano está inclinado, mas ainda corta apenas uma folha do cone, obtemos uma elipse. Quando o plano é paralelo a uma geratriz do cone, temos uma parábola. E quando o plano corta as duas folhas do cone, obtemos uma hipérbole. Isso vocês podem observar na imagem ao lado. Bom, essas curvas não são apenas abstrações matemáticas. Na engenharia civil, encontramos cônicas em projetos de pontes, onde os cabos suspensos formam parábolas. Em sistemas acústicos, por exemplo, onde as propriedades da elipse são utilizadas, e em sistemas de navegação, onde a hipérbole são fundamentais. Então, como vocês podem notar, essas cônicas estão presentes por toda a nossa volta, desde as pequenas construções até as grandes construções. Basta a gente reparar bem. Pois bem, vamos começar nosso estudo detalhado com a parábola, uma das cônicas mais reconhecíveis e com aplicações mais diretas em nossa área. A parábola é uma curva simétrica que se estende infinitamente, mas sempre mantendo uma forma característica. Uma curiosidade fascinante sobre a parábola é sua propriedade refletora única. Todos os raios paralelos do seu eixo de simetria, ao atingirem a superfície parabólica, são refletores para um único ponto, conhecido como foco. Essa característica é amplamente utilizada em antenas parabólicas, onde os sinais de satélites são concentrados no receptor posicionado no foco. Também encontramos essa propriedade em faróis de carros, onde a luz da lâmpada posicionada no foco é refletida em raios paralelos, e em telescópios refletores, onde a luz das estrelas é concentrada para formar imagens nítidas. Já na engenharia civil, as parábolas aparecem naturalmente na forma de cabos de pontes suspensa e no formato de arcos parabólicos, por exemplo, que distribuem as cargas de maneira eficiente, como vocês podem ver na imagem ao lado. Essa é a ponte que a gente tem em Brasília, a ponte Juscelino Kubitschek, que ela foi constituída por parábolas, que fazem a ligação e o suporte dessa ponte. Seguindo adiante, agora vamos falar a definição formal da parábola. Uma parábola é o conjunto de todos os pontos em um plano que são equidistantes de um ponto fixo, chamado foco, e de uma linha fixa, chamada diretriz. Essa definição pode parecer abstrata, mas é fundamental para compreender todas as propriedades da parábola. Vamos deduzir a equação da parábola como o vértice na origem e o eixo da simetria, condicionando com o eixo y. Consideramos o foco F no ponto 0, P, e a diretriz como a reta y, que seria igual a menos P. Para qualquer ponto de P, seja essas coordenadas x e y, na parábola, a distância de P ao foco deve ser igual à distância de P à diretriz. Dessa forma, a distância de P nas coordenadas x e y ao foco de F na coordenada 0, P, é dada pela equação raiz das coordenadas de x menos 0 elevado ao quadrado mais y menos o ponto P elevado ao quadrado, que vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y menos p ao quadrado. Já a distância do ponto P nas coordenadas x e y, a diretriz de y vai ser igual a menos p, na equação y menos p igual a y mais p. Aqui a gente fez um jogo de sinal,
para que desse positivo, e por isso na equação a gente vai ter que seja módulo de y mais p. Dando continuidade, pela definição da parábola, essas distâncias são iguais a raiz de x elevado ao quadrado mais y menos p elevado ao quadrado, que é igual a módulo de y mais p. Agora, levando ambos os lados ao quadrado, a gente consegue simplificar essa equação, que vai ser igual a x ao quadrado mais y menos p ao quadrado, sendo igual a y mais p ao quadrado. E expandindo, fazendo um produto, obtemos uma equação de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2py mais p ao quadrado, que vai ser igual a y ao quadrado mais 2py mais p ao quadrado. E simplificando toda essa equação, a gente vai chegar a x ao quadrado menos 2py, que vai ser igual a 2py, e reduzindo mais ainda, já que a gente tem pares semelhantes dos dois lados da equação, a gente pode simplificar para x ao quadrado igual a 4py. Sendo essa é a equação padrão para uma parábola com vértice na origem e eixo da simetria no eixo y, ou seja, dado pelas coordenadas de x e y, 0, 0. O parâmetro p determina a abertura da parábola, ou seja, quanto maior o valor de p, mais aberta será a parábola, digamos assim. Ou seja, mais distantes ela vai ser do eixo y. Como vocês podem observar na nossa apresentação, a gente tem, após algumas manipulações algébricas, a gente vai chegar ao final da equação de x ao quadrado igual a 4py, e graficamente a gente vai ter um esboço similar a esse mostrado à nossa direita. Ou à minha direita. Na prática, nem sempre trabalhamos com parábolas cujo vértice está na origem. Em alguns casos, vai ser bem mais difícil para a gente encontrar esses pontos. Frequentemente, precisamos lidar com as parábolas transladadas, ou seja, com vértice em qualquer ponto, sendo estes dados pelas coordenadas h e k, num plano, por exemplo. Isso é onde entra o conceito de translação de eixos. Mas o que seria a translação de eixos? Fazendo um apanhado geral, a translação de eixos para a geometria analítica, ela é uma transformação que desloca o sistema, ou seja, as minhas coordenadas, para uma outra posição, mantendo os eixos paralelos aos antigos. Como, por exemplo, se eu tenho um ponto nas coordenadas x, y, 2 e 3 e for transladado em uma unidade para a direita e 2 unidades para baixo, as novas coordenadas, por exemplo, serão essas 1 e 5. Pois resolvendo um sistema algébrico, a gente consegue obter os valores de 1 e 5 para as coordenadas do novo ponto transladado. Voltando ao assunto da parábola, a equação reduzida da parábola com o vértice em h e k é obtido substituindo x por x menos h e y por y menos k na equação original. Assim temos, como vocês podem observar, para o eixo de simetria vertical, a gente vai ter um sistema onde vai ser x menos h ao quadrado sendo igual a 4p y menos k. Já para o eixo de simetria horizontal, os valores das minhas coordenadas eles acabam sendo invertidos. Onde eu tenho um x, ele vai passar a ser y, e onde eu tenho um y, vai passar a ser x. Ou seja, para o eixo de simetria horizontal, eu vou ter y menos k ao quadrado igual a 4px menos h. Onde os pontos h e k é o vértice da parábola e p é o parâmetro que determina a abertura e a direção.
Por exemplo, se o valor de P for maior que zero, ou seja, um valor positivo, a parábola abre para cima. No caso, a parte vertical, ou a parte superior do eixo X, por exemplo. Agora, se o valor de P for menor que zero, ou seja, negativo, a parábola ela vai abrir para baixo, ou seja, a partir do meu eixo X, voltada para a parte inferior, ou a parte abaixo do meu eixo X. Outra questão é que a abertura da minha parábola ela também pode estar voltada tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. E isso vai depender se a equação anteriormente citada, a equação do eixo de simetria, ela for de modo horizontal. Ou seja, relembrando um pouquinho, como vocês podem ver, a minha equação reduzida para a simetria horizontal ela é dada pela equação y menos k ao quadrado igual a 4p x menos h. E caso isso ocorra, vai permanecer o mesmo valor. Se o valor de p for maior que zero, ou seja, positivo, a abertura da minha parábola vai ser para a direita, ou seja, ao lado positivo do meu eixo X. Se o valor de P for menor que zero, ou seja, o meu valor P sendo negativo, eu vou ter abertura para o lado esquerdo do meu eixo Y. O gráfico que vocês veem mostra duas parábolas. Uma converte-se na origem, em azul, e outra converte-se transladado, com ponto 2 e 3, em vermelho. Observem como a fórmula da parábola permanece a mesma, mas a sua posição no plano cartesiano muda completamente. Essa capacidade de transladar cônicas é fundamental em aplicações práticas, onde raramente trabalhamos com sistemas centrados na origem. No segmento ainda em parábola, a gente vai falar um pouco sobre as equações paramétricas. As equações paramétricas, elas nos oferecem uma forma alternativa e muitas vezes mais conveniente de representar as cônicas. Em vez de uma única equação relacionando x e y, usamos um parâmetro auxiliar, sendo esse, podemos indicar uma incógnita, por exemplo, t, para expressar tanto x quanto y. Para uma parábola com eixo de simetria no eixo y, sendo essa dada pela equação x ao quadrado igual a 4py, como a gente viu anteriormente, as equações paramétricas são x em função de t igual a 2pt e y em função de t igual a pt ao quadrado, como vocês podem observar no nosso cardzinho na tela. Agora, para uma parábola com eixo de simetria no eixo x, a gente vai ter uma equação dada por y ao quadrado igual a 4px. Temos também a equação paramétrica desses valores de x em função de t, sendo igual a pt ao quadrado, e y em função de t, sendo igual a 2pt. Se vocês observarem bem, uma seria meio que um espelho de uma outra. Vai depender apenas do meu referencial. Se eu estou me referindo ao eixo no plano cartesiano y ou ao eixo no plano cartesiano x. E o parâmetro t pode ser qualquer número real e o guia, o ponto ao longo da parábola. Desse modo, assumindo qualquer valor real, conforme t varia o ponto da função x em função de t e y em função de t, percorre toda a parábola. Essa representação particularmente útil em aplicações da engenharia, podemos descrever o movimento de um objeto, por exemplo, ao longo de uma trajetória parabólica, como um lançamento de um foguete ou até o arremesso de uma bola de basquete no aro, como também lançamentos de grandes e pequenos projéteis.
O gráfico interativo, como vocês podem ver ao lado, mostra como as duas formas de parábolas são geradas parametricamente, observando que, independente da orientação, a forma característica da parábola é preservada. Ou seja, ela sempre vai manter esse formato meio que oval, fazendo uma curva, se você prestarem bem atenção. Certo. Finalizado essa introdução com a parábola, a gente vai dar continuidade sobre as elipses. Então, vamos explorar as elipses. Ela também é uma cônica fascinante que está intimamente ligada ao nosso entendimento ao cosmos. A elipse foi revolucionária na astronomia, quando Johannes Kepler descobriu que as órbitas dos planetas não são circulares, como se pensava anteriormente, mas elípticas, como o Sol ocupando um dos focos. A elipse tem como forma ovulada, mas perfeitamente simétrica, que a torna um elemento comum em design, arquitetura e engenharia. Sua beleza matemática reside na harmonia de suas proporções e na elegância de suas propriedades. Uma curiosidade fascinante sobre a elipse é a sua propriedade acústica. Em galerias elípticas, como a famosa Galeria dos Sussurros, na estação Grand Central, em Nova York, uma pessoa sussurrando em um dos focos pode ser ouvida claramente por outra pessoa no outro foco, que seria como em outra extremidade, mesmo com uma grande distância. Isso ocorre porque ondas sonoras emitidas de um foco são refletidas pela superfície elíptica e convergem para um outro foco. Essa propriedade também é utilizada em salas de cirurgia. Olha aí, onde a engenharia está presente em grandes núcleos distintos que a gente possa imaginar, onde a mesa de operação é posicionada em um foco e a fonte de luz no outro, garantindo a iluminação uniforme. Na engenharia civil, encontramos elipses em projetos de cúpulas e abóbadas, onde a distribuição de forças segue padrões elípticos. A definição formal da elipse é o conjunto de todos os pontos de um plano para os quais a soma das distâncias a dois pontos fixos, chamado esses focos, é constante. Essa constante é sempre igual a 2A, onde A a gente pode denominar que seja o comprimento do semi-eixo maior. Ou seja, é o ponto que vai no eixo X, por exemplo, no meu ponto horizontal. Perfeito. É do meu ponto horizontal que vai ligar de uma extremidade até a outra extremidade da minha elipse. Vamos deduzir que a equação da elipse centrada na origem com os focos no eixo X. Considerando o foco no ponto F1, como vocês podem olhar na imagem ao lado, a gente tem as coordenadas -c e 0, e o ponto F2 e mais c e 0. Ou seja, ela vai partir de um ponto negativo do meu eixo X e vai até o outro ponto positivo do meu mesmo eixo X, onde o centro dessa elipse vai ser no meu ponto 0, onde no eixo Y vai ser 0. E um ponto genérico, dado esse P, eu posso atribuir as coordenadas de P e Y dentro da minha elipse. Agora, por definição, a gente consegue formular uma equação, sendo essa, como vocês podem ver, temos D para ponto P e F1 mais D para o ponto P, F2, que vai ser igual a 2A. Agora, substituindo as fórmulas da distância, que é nessa daqui de baixo, raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, sendo igual a 2A, e fazendo algumas manipulações algébricas,
a gente consegue chegar até a simplificação dessa equação. Não vou entrar em muitos detalhes, porque essa equação, embora pareça visualmente simples, ela é até um pouco complexa de se manipular. Vou deixar como tarefa, caso algum de vocês que estejam assistindo tenham curiosidade de tentar fazer a distributiva e essa manipulação, que tentem. E tentem chegar nessa simplificação, onde o resultado seja de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que seja igual a 1. E a partir da elipse, se vocês observarem bem na imagem ao lado, conseguimos formar triângulos de Pitágoras. Assim, conseguindo atribuir a própria fórmula de Pitágoras para a resolução dessa equação da elipse. Por fim, nessa equação, o termo A é o semi-eixo maior, ou seja, o eixo que vai em uma extremidade do ponto do meu plano cartesiano do eixo x até outra extremidade do meu eixo x. E o B é o semi-eixo menor. E o C é a distância do centro de cada foco. A relação fundamental, a relação fundamental de C ao quadrado igual a A ao quadrado menos B ao quadrado conecta esses três parâmetros essenciais. Se o eixo maior estivesse no eixo y, a equação seria ao inverso. No caso, ela seria x ao quadrado sobre b mais y ao quadrado sobre a, sendo igual a 1. A imagem ilustra perfeitamente os elementos geométricos da elipse e como eles se relacionam com a equação. Então, semelhante com uma parábola, a elipse ela também pode fazer uma translação do seu centro. Frequentemente, precisamos trabalhar com elipses cujo centro não está também em sua origem, nos seus pontos coordenados 0, 0. A translação dos eixos nos permite lidar com essas situações de forma sistemática. H e K, ela é dada para o eixo maior, ou seja, o eixo x de um extremo ao outro, ou seja, meu eixo horizontal, vale reforçar, ele é dada pela equação de x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos k ao quadrado dividido por b ao quadrado. E isso tudo sendo igual a 1. Como vocês podem observar na imagem ao lado, a elipse de azul ela vai estar sendo representada quando o meu eixo ela vai estar nas coordenadas 0, 0 do meu plano cartesiano, perfeitamente no meu eixo 0, tanto nas coordenadas x e y. Agora, para o meu eixo vertical, eu vou ter uma pequena alteração no denominador das minhas equações. Se vocês perceberem, pelo nosso cardzinho azul, que em vez de ser a ao quadrado, eu vou ter b ao quadrado, onde era a. E apenas essa alteração. Ficando assim, para o meu eixo maior na vertical, ou seja, meu eixo em pé, eu vou ter a equação x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado. E isso tudo igual a 1. Onde h e k, ele sempre vai ser... Sempre não, perdão, não vamos generalizar. Mas onde h e k, na maioria dos casos, é o centro da elipse. Onde A é o semi-eixo maior, sempre A maior que B, e B é o semi-eixo menor. E a distância focal é dada por C ao quadrado igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Isso tudo Pitágoras. Isso porque A sempre vai ser maior que B. Pois nessa situação, a gente acaba denominando que A ele sempre vai ser o eixo maior, o eixo horizontal. Esse meu eixo aqui fica deitado nas extremidades. E o meu eixo menor, visualmente, vai ser o B, porque vai ser o eixo que ele vai estar em pé.
O gráfico ao lado, ele mostra as duas elipses, uma centrada na origem, em azul, como eu falei anteriormente, e uma com o centro translatado para as coordenadas, 2 e -3. É essa em vermelho ao lado, que é menor. Observe como a forma e o tamanho permanecem inalterados, mas a posição no plano muda completamente. Essa capacidade de translação é fundamental em aplicações práticas. Por exemplo, ao projetar uma cúpula elíptica para um edifício, raramente o centro geométrico da elipse condicionará com a origem do sistema de coordenadas do projeto. A translação nos permite trabalhar com um sistema de coordenadas convenientes para cada situação específica. Os focos também se translandam junto com a elipse, mantendo sempre a mesma distância e uma mesma proporção relativa ao centro. Para a elipse centrada nos pontos H e K com eixo maior horizontal, os focos estão em H mais ou menos C e K. Bom, já para as equações paramétricas nas elipses, elas têm uma beleza especial, porque conectam diretamente a elipse com as funções trigonométricas, revelando a profunda relação entre a geometria e a trigonomia. Para uma elipse com eixo maior horizontal, a gente acaba utilizando a equação de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E para a paramétrica, a gente pode utilizar x em função de t igual a vezes cosseno de t e y em função de t igual a b vezes seno de t. Agora, para uma elipse com o eixo maior, sendo esse o eixo vertical, a gente permanece utilizando a equação dada por x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1, e as funções de x sobre x em função de t igual a b vezes cosseno de t, e y em função de t igual a vezes seno de t. O parâmetro t, ele vai variar de 0 a 2π, porque ele vai percorrer a elipse. Geometricamente, t representa o ângulo no círculo unitário, que quando projetado, se a gente conseguir visualizar em 3D, nesse plano cartesiano, a elipse dando voltas, ele vai acabar formando um giro. E nesse giro a gente consegue fazer uma circunferência, digamos assim, que seria o projetado com os fatores de escala, de A e B, o que vai se gerar uma elipse. Eu acredito que vocês, olhando na imagem ao lado, vão conseguir ter uma visualização melhor do que eu quero explicar. Mas enfim, essa representação paramétrica é extremamente útil em aplicações de engenharia. Por exemplo, ao calcular a área varrida por um braço robótico, por exemplo, que se move em uma trajetória elíptica, ou determinar a velocidade de um satélite em órbita elíptica em diferentes pontos de sua trajetória, a gente pode acabar utilizando essas equações paramétricas. O gráfico ao lado mostra as duas elipses geradas parametricamente, uma com eixo maior horizontal e outra com o eixo maior vertical, sendo essa a maior vertical dada pela cor vermelha e a maior horizontal dada pela cor azul. Observem como, apesar de terem os mesmos valores para A e B, suas orientações são diferentes, demonstrando a versatilidade de representação paramétrica. Por fim, chegamos à hipérbole, a terceira e última das cônicas que a gente vai falar hoje na nossa aula. A hipérbole é a única entre as cônicas por ser a única, literalmente a única, assintôtas, ou seja, feita por linhas retas que curvam, se aproximam infinitamente, mas nunca se tocam. Essa característica a torna fascinante tanto do ponto de vista matemático quanto prático. A hipérbole consiste em duas ramificações simétricas que se estendem infinitamente, cada uma aproximando-se de suas respectivas
assintotas. Perdão. Embora possa parecer menos intuitiva que a parábola ou a elipse, a hipérbole possui aplicações cruciais em diversas áreas também da engenharia e da ciência. Uma aplicação fascinante da hipérbole é um sistema de navegação por diferença de tempo de chegada de sinais, como LORAN, Long Range Navigation. Nesses sistemas, um receptor mede a diferença do tempo entre os sinais de duas estações transmissoras. Como a diferença de tempo é constante, o receptor deve estar em algum ponto de uma hipérbole cujos focos são as duas estações. Usando sinais de múltiplas estações, é possível determinar a posição exata entre essas estações. Ou também na astronomia. Algumas trajetórias de cometas são hiperbólicas, especialmente aqueles que fazem apenas uma passagem pelo sistema solar. Já na engenharia civil, encontramos hipérboles no desenho de engrenagens cônicas e em algumas estruturas arquitetônicas modernas, que exploram as propriedades estéticas e estruturais únicas. A hipérbole, por definição, é similar à elipse, mas com uma diferença crucial. Uma hipérbole é o conjunto de todos os pontos em um plano para os quais a diferença absoluta da distância a dois pontos fixos, os chamados focos, é constante. Essa constante é sempre igual a 2a, como anteriormente dito nas elipses. Matematicamente falando, para um ponto P na hipérbole e focos, foco 1 e foco 2, por exemplo, como vocês podem ver na imagem ao lado, a gente vai ter o foco 1 e o foco 2 nas coordenadas menos C e 0 e C e 0 e um ponto X e um ponto nas coordenadas x, y. Matematicamente, a gente pode elaborar uma pequena equação, seja essa D, o segmento D, no caso, para as coordenadas P e F1, para o ponto P e o foco F1, menos o segmento Dzinho para o P, o mesmo ponto P, e F2 como origem, que vai ser igual a 2a. Vamos deduzir a equação da hipérbole centrada na origem com focos F1, como dito anteriormente, nas coordenadas menos C e 0, e F2 na coordenada C e 0, para um ponto genérico de P, X e Y. Dada a equação geral, a gente tem raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, que vai ser igual a 2a, como a gente pode ver aqui no cardzinho. Novamente, a gente faz uma dedução que ele é similar ao da elipse e bem complexo, que novamente eu vou deixar como uma pulga atrás da orelha, caso vocês queiram fazer e chegar a essa equação padrão de modo simplificado, que seria x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Onde a gente também consegue utilizar Pitágoras, só que neste caso vai ser b ao quadrado igual a c ao quadrado menos a ao quadrado, sendo c um valor maior que a, e o a sendo um valor maior que 0, sendo um valor positivo, tanto c como a. Nota a diferença fundamental em relação à elipse. Aqui a gente pode observar uma situação, uma subtração entre os termos, e a relação entre os parâmetros é b ao quadrado igual a c ao quadrado menos a, e não b ao quadrado, que é igual a ao quadrado menos c ao quadrado, como dito anteriormente na elipse, se vocês ainda se lembram. Se o eixo transverso, onde estão os vértices, fosse na vertical, por exemplo, a equação ela iria sofrer uma pequena mudança.
acabaria se tornando y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado. Novamente, apenas os valores de x e de y que eles foram alternados. No caso, onde é x, ele acabou passando para b, e o valor de y, ele acabou passando para a. Por fim, novamente, para complementar tudo que foi dito, a imagem ao lado ela consegue demonstrar os elementos essenciais da hipérbole, os focos, os vértices, o centro e as assintotas, que os guiam o comportamento da curva ao infinito. Como não podia faltar, a respeito da equação reduzida e a translação do eixo da hipérbole, ela vai seguir o mesmo princípio das outras cônicas, para uma hipérbole com centro nas coordenadas h e k. O eixo transverso na horizontal, ele vai ser dado pela equação de x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, menos, a gente não pode esquecer que quando se trata de uma hipérbole, a gente vai ter a diferença menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado, como vocês podem observar no cardzinho azul. Isso tudo sendo igual a 1. Relembrando, x menos a ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Agora, se o meu eixo ele for transverso na vertical, eu vou ter uma alteração dos valores. Se vocês observarem bem, todo esse conjunto de y menos k ao quadrado, que fazia parte da divisão com o meu termo b ao quadrado, ele acaba sendo passado para estar dividindo pelo meu termo de a. Então, quando o meu eixo ele for na vertical, eu vou ter a minha equação invertida, onde ela vai ser dada por y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado. E isso tudo igual a 1. Como vocês podem ver, ao lado também tem um gráficozinho onde conseguimos visualizar bem as hipérboles, ambas no centro 0, 0, e duas, no caso, no centro 0, 0, que são as minhas hipérboles de cor azul, e duas do meu centro feito a translação de seu eixo, que são essas em vermelho. Vale ressaltar que onde H e K é o centro, o A é o comprimento do semi-eixo real, ou transverso, e B é o comprimento do semi-eixo imaginário, ou seja, o conjugado. O que torna a hipérbole única são as suas assintotas, que para uma hipérbole centrada em H e K com eixo transverso horizontal, as assintotas vão ser y menos k, que é igual a mais ou menos b sobre a, vezes x menos h. E para o eixo transverso vertical, eu vou ter a equação de x menos h igual a mais ou menos b sobre a, vezes y menos k. As assintotas são fundamentais para esboçar a hipérbole, pois definem a direção em que ramo se estende ao infinito. Na prática, desenhamos primeiro as assintotas e depois a hipérbole, que se aproxima dessas setas conforme o afastamento do centro. O gráfico mostra duas hipérboles, uma centrada na origem, com o eixo transverso horizontal, e a outra centrada nas coordenadas 2 e 1, com o eixo transverso na vertical. Observe como as assintotas nas linhas tracejadas guiam o comportamento de cada hipérbole. Essa propriedade das assintotas é única entre as cônicas e é fundamental para muitas de suas aplicações na prática.
Agora, para falar um pouco de suas equações paramétricas da hipérbole, introduz um conceito matemático fascinante: as funções hiperbólicas. Assim como a elipse se relaciona com as funções trigonométricas circulares, a hipérbole se relaciona com as funções hiperbólicas. Ou seja, para uma hipérbole com o eixo transverso na horizontal, que ele é dado pela função geral de x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, função geral essa falada anteriormente, teremos x em função de t igual a vezes cosseno hiperbólico de t e y em função de t igual a b vezes seno hiperbólico de t. O mesmo se dá caso a gente tenha uma hipérbole com o eixo transverso na vertical, dada pela função de y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado, isso tudo igual a 1, a gente vai ter as funções de x para t igual a b seno hiperbólico de t e y para t igual a vezes cosseno hiperbólico de t. Só para explicar um pouco, já que a gente acabou entrando nesse conceito um pouco novo de cosseno e seno hiperbólico, eles são análogos às funções trigonométricas, mas elas são aplicadas à hipérbole em vez do círculo. Elas são definidas como cosseno e seno em função de t, utilizando a função de Euler. A gente vai acabar não entrando muito nessa aula de hoje, mas deixa por curiosidade para uma próxima aula ou até mesmo uma próxima dúvida. Bom, o parâmetro t, ele pode assumir qualquer valor real, como a gente disse anteriormente, tanto na parábola como na elipse. Quando t vai variar do menos infinito ao mais infinito, o ponto de xt e o yt, x em função de t e y em função de t, percorrem um dos ramos da hipérbole. Para obter o outro ramo, usamos as hiperbólicas, tanto seno e cosseno, dependendo da orientação. O gráfico mostra duas hipérboles, geradas parametricamente, juntamente com suas assintotas. Essa representação paramétrica é particularmente útil em física e engenharia, especialmente em problemas envolvidos relatividade e dinâmica de sistemas não lineares. Ao quadrado igual a 8y, como a gente pode ver nesse primeiro card. Comparando com a fórmula padrão x ao quadrado, temos que é igual a 4py. Temos 4 igual a p, que vai ser igual a 8. Portanto, o valor de p vai ser igual a 2. Isso significa que o foco está nas coordenadas 0 para o eixo x e 2 para o eixo y. E a diretriz é a reta y, que ela vai ser igual a menos 2. Agora, em um outro exemplo, com a translação de uma parábola, temos que x menos 3 ao quadrado é igual a 12, y mais 1, onde tem vértice em 3 e menos 1. O foco em 3 e 2 e a diretriz em y menos 4. Agora, para a elipse, consideramos x ao quadrado sobre 25 mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Aqui, ao quadrado vai ser igual a 25, então, qual número que a gente possa elevar ao quadrado que vai dar 25? Isso mesmo, o 5. E b ao quadrado, sendo igual a 9, seguindo esse mesmo raciocínio, qual número elevando ao quadrado conseguimos obter o valor de 9, que é 3. Então, a gente tem o valor de A e o valor de B, sendo esses 5 e 3. A distância focal é igual a C, sendo que C é dado pela equação de raiz de A ao quadrado menos B ao quadrado. Substituindo os valores dados anteriormente na nossa questão,
a gente vai ter que raiz de 25 menos 9 é igual a 4. Ou seja, resolvendo primeiro a subtração do 25 por 9, a gente obtém um valor de 16. Raiz de 16 segue o mesmo princípio da potência. Qual número elevado multiplicado por ele mesmo para dar 16 seria o 4. Por isso, o nosso resultado deu 4. Então, o nosso valor de C vai ser 4. Recapitulando, a gente vai ter o valor de A de 5, de B 3 e de C 4. Agora, os vértices, eles vão estar em mais ou menos 5, nas coordenadas mais ou menos 5 para o eixo X e 0 para o eixo Y, e os focos em mais ou menos 4 para o eixo X e 0 para o eixo Y. Com a translação, a gente segue esse mesmo raciocínio. Dado a nossa função de x mais 2 ao quadrado sobre 16 mais y menos 4 elevado ao quadrado sobre 9 tem que ser igual a 1. E a partir dessa equaçãozinha, resolvendo ela, vocês podem ver que vamos obter um centro em menos 2 e 4, e vértices em 2 e 4, e 6, menos 6 e 4. E por fim, para resolver hipérbole, consideramos que x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 16 é igual a 1. Temos a ao quadrado, que é igual a 9, sendo esse um valor elevado a ele, um valor multiplicado por ele mesmo tem que dar 9, sendo esse valor 3. E b ao quadrado sendo igual a 16, já que b ao quadrado, b vai ser igual a 4, já que 4 vezes 4 dá 16. A nossa distância focal, que é dada pela letra C, utilizando a formulazinha anteriormente passada, a gente vai obter o valor de 5, já que colocando as raízes na raiz a ao quadrado mais b ao quadrado, vamos obter o valor de 5. Os vértices vão estar em mais 3 e 0, e o foco em mais 5 e 0. Agora, se por acaso for uma hipérbola que houve uma translação, a gente utiliza a mesma fórmula, mas com as constantes h e k já inseridas nelas, ficando mais ou menos assim. Y mais 3 ao quadrado sobre 4 menos, não podemos esquecer que diferente da elipse, a hipérbole ela vai ser uma diferença dos nossos termos, menos x menos 1 ao quadrado sobre 5. E isso tudo vai dar igual a 1. Onde, resolvendo essa equação, a gente vai ter um centro de 1 e 3, menos 3 no caso. E vértice em 1 e menos 1, e 1 e menos 5. Bom, foi um pouco corrido algum desses nossos exemplos, mas foi só para fixar mesmo o que foi dito anteriormente. Para concluir nossa apresentação, vamos recapitular os principais conceitos que a gente abordou nessa aula de hoje. Estudamos as 3 cônicas fundamentais, que foram elas: as parábolas, definida como conjunto de pontos equidistantes de um ponto fixo e uma reta fixa, com equações de x ao quadrado igual a 4py, a elipse, definida como conjunto de pontos cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos é constante, com a equação de x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, e a hipérbole, definida como o conjunto de pontos cuja diferença da distância a 2 pontos fixos é constante, com a equação de x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Para cada cônica, vimos como suas equações se modificam com a translação de eixos e como podem ser representadas parametricamente. Exploramos suas propriedades únicas: a propriedade reflectora da parábola, a propriedade acústica da elipse e a assintôtas das hipérboles.
Mais importante ainda, vimos como essas curvas matemáticas têm aplicações diretas em nossa vida na engenharia civil, desde o projeto de estruturas até sistemas de navegação e acústica. O domínio das cônicas é fundamental para qualquer engenheiro, pois eles aparecem naturalmente em muitos fenômenos físicos e projetos de engenharia. Espero que essa apresentação tenha esclarecido alguns dos conceitos e despertado o interesse de vocês para explorar ainda mais esse fascinante curvo matemático. Obrigada pela atenção e estou disponível para responder qualquer dúvidas que possam